Paz, igreja, bom dia, glória a Deus. Paz, igreja, tudo bem com vocês? Estamos nos últimos dias aí desse propósito de 28 dias de gratidão ao Amém. Senhor e nós temos sido tão ministrados pelas palavras que têm sido compartilhadas, que têm sido tão maravilhosas. E hoje, nesse vigésimo Décimo terceiro terceiro dia, dia. nós queremos liberar uma semente para o teu coração e que ela possa frutificar sobre a sua vida. Amém? E a palavra que nós queremos compartilhar está lá em Marcos, no capítulo 8, né? Que fala sobre a segunda multiplicação dos pães, né? Relata ali a segunda vez que Jesus ele fez o mesmo tipo de milagre. Se você voltar um pouquinho antes aí, em alguns capítulos, vai estar relatando lá sobre a primeira multiplicação dos Sim, pães. Marcos 6, né? Isso. E nós sabemos que a gratidão, ela é a memória do coração. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, em algum momento. E a prática da gratidão, ela vai proteger o nosso coração e a nossa mente de qualquer tipo de esquecimento daquilo que o Senhor Jesus já tenha feito, já tenha liberado sobre as nossas vidas. É como se fosse uma proteção contra um Alzheimer Sim. espiritual. E nesse texto, né, que nós não vamos ler aqui, mas você pode acompanhar aí na sua casa enquanto nós meditamos, podemos entender que a gratidão, o nosso render graças ao Senhor diariamente, vai ser um ativador para milagres ainda maiores. Amém. E também vai gerar Sim. um ambiente que vai se tornar totalmente favorável para que a multiplicação aconteça. E não é simplesmente uma multiplicação, mas uma multiplicação que gera fartura, que existe um sobejar e a abundância do Senhor. Amém. Amém? E não importa, né, o Sim. cenário e nem as É. limitações que possamos estar passando. Jesus, ele vai nos ensinar esse princípio de gratidão. E como esse princípio de gratidão, ele vai gerar frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. E se nós formos fazer um comparativo com essas duas referências, né, tanto na primeira Sim. multiplicação dos pães e a segunda referência, né, que a gente colocou aí de Marcos 8, nós vamos ver que ela relata coisas muito parecidas, tanto na primeira quanto na segunda multiplicação. Se formos fazer um comparativo, nós podemos observar algumas coisas. Primeiro, que era o mesmo cenário. Sim. Se a gente for ver lá, vai estar escrito É. um lugar deserto, né? Um lugar, pelo menos na leitura da NVI, ela destaca como um lugar deserto. Uma outra segunda coisa que a gente pode observar é que eram as mesmas condições. Haviam poucos recursos, né? Ali na primeira multiplicação era apenas 5 pães e Pães e dois dois peixes. peixinhos, e na segunda eram 7 pães e alguns peixes, e relata que era para uma grande multidão. E os discípulos também, se a gente for fazer um comparativo, praticamente eles fizeram os mesmos questionamentos. Só que esses mesmos discípulos que estavam ali, tanto nesse cenário do primeiro quanto da segunda multiplicação dos pães, Uhum. eles só esqueceram de um pequeno, mas também de um grandioso detalhe. Aquele para quem eles estavam questionando também era o mesmo que tinha o mesmo poder para fazer o mesmo milagre. A palavra do Amém. Senhor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a gente pode observar aqui que Jesus, ele não parou o seu olhar, ele não ficou observando o cenário e nem as condições em que eles estavam, né, junto com os discípulos, que olharam de maneira diferente. Jesus teve um olhar para a multidão. Jesus teve um olhar sobre as pessoas. Amém? É verdade. Talvez os cenários, as condições que você esteja passando, seja um deserto ou poucos recursos, mas Jesus não está olhando para isso. Ele está olhando para você e olha para nós, né? E a nossa parte
parar em sua presença, descansar nossa alma, se assentar na grama, render graças ao Senhor e agradecer. Nossa atitude de gratidão será um ativador para os milagres maiores e vai gerar multiplicação com fartura, sobejar e abundância. Né? Se você parar para pensar, aquele jovem em Marcos 6, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E ali ele ativou a gratidão, porque ele poderia muito bem guardar aquilo para ele e ele comer depois, mas ele entregou aquilo que ele tinha e, passando nas mãos de Jesus, aquilo se multiplicou. Ele ativou a gratidão naquele lugar. Ele estava ali escutando as palavras de Jesus, as palavras do reino, estava lá sentado e ali o ato dele entregar os 5 pães, a única coisa que ele tinha, para que ali Jesus pudesse multiplicar e não só ele receber, mas todos receberam. Todos. Então, quando você é grato, né, na sua família, na sua casa, onde quer que você esteja, a sua gratidão, ela vai abastecer não só a sua vida, mas todos aqueles que estão à sua volta. Todos esses vão ser tocados e isso vai ser ativado em muitos que verão isso como um testemunho, né, como uma atitude, porque muitas vezes só agradecer, falar com as palavras é muito fácil, mas eu digo nas atitudes, né, da fidelidade, de estar ali, de ser fiel, de ser aquele companheiro verdadeiro. Isso já é uma atitude de gratidão, né? Você acaba exalando a gratidão por onde você passar. Então, que você possa multiplicar isso. Multiplica a gratidão por onde você estiver, por onde você chegar, nas suas palavras e principalmente nas suas atitudes. Amém? Amém. Que você possa nessa manhã refletir sobre isso. Que a sua atitude, a nossa atitude de gratidão, seja um ativador para milagres maiores. Que possamos aprender como Jesus fez, a render graças, não olhar para os cenários, não olhar para os lugares desertos, não olhar para os lugares limitados, os recursos limitados, mas fazer com aquilo que está nas suas mãos, rendendo graças ao Senhor. Nós vamos gerar um ambiente favorável para que a multiplicação aconteça em nome de Jesus. E entender que a gratidão, ela é uma semente. E é uma semente que vai promover uma colheita generosa. Lá no versículo 8, diz assim: o povo comeu até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Essa é a porção que a gratidão promove nas nossas vidas. Amém? Que você possa ser abençoado nesse dia, aprendendo como Jesus fez. Amém. A render graças em qualquer situação, em qualquer ambiente, sabendo que isso está ativando milagres ainda maiores. Em nome de está Jesus. Gerando multiplicação. Amém. Com muita fartura, sobejar e abundância de Deus. Amém. Amém. E saiba que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Queremos orar por você. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos agora. Sim, Senhor. Declarar, Pai, que a gratidão se multiplica no meio do teu povo. Jesus, Pai, que eles possam ter um coração gratos a Ti. Sim, que eles Senhor. rendam graças, ó Pai, em tudo de aquilo que Ele tem feito, em tudo aquilo que Ele irá fazer, Amém. e tudo aquilo que Ele já fez, Pai. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje Sim, e Senhor. sempre. E o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo muitas vezes parecendo que não há nada, há um deserto, parece que nada está acontecendo. Mas o Senhor vem com aquela atitude, Pai, de multiplicar Amém, os Deus. milagres sobre as nossas vidas. Em nome Surpreendendo-nos, de ó Pai, Jesus, surpreenda-nos, surpreenda o teu povo nesse Sim, tempo. Senhor. Em nome de Jesus, que sejam corações gratos, que reconheçam aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor irá fazer. Sim, Porque a Senhor. palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E que o Senhor é aquele Pai que surpreende os teus filhos. Sim, Senhor. E que em nome de Jesus, assim eu declaro nessa manhã, um coração grato e que o Senhor surpreenda, multiplicando a alegria, multiplicando a paz, Sim, Senhor. multiplicando o renovo Em sobre a nome vida de dos teus Jesus, filhos, Pai. no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Sejam abençoados nesse dia. Que essa palavra seja como uma semente que possa gerar frutos sobre o teu coração. Em nome de E Jesus. lembre-se, a gratidão é uma semente que Amém. vai promover uma colheita
farta e generosa Em sobre nome as de suas Jesus. vidas. Amém? Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Em Um nome de ótimo Jesus. dia. Amém. Amém.